Manifestantes contrários ao presidente em exercício Michel Temer participam de atos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na capital paulista, os ativistas estão perto da casa de Temer, no Alto de Pinheiros. Eles caminharam até o local. A repórter Rosana Cerqueira está acompanhando toda essa movimentação, fala com a gente agora ao vivo. Rosana, boa noite. Está cheio de barreira policial por aí, justamente para impedir que os manifestantes se aproximem da casa do presidente em exercício. Os manifestantes estão respeitando esse perímetro? Como que está a situação por aí agora? Nesse momento, manifestantes aqui usam carros de som para tocar músicas, depois de muitas palavras de ordem, e também muito importante associaram com a polícia militar a possibilidade de ultrapassar essa barreira policial. Não está difícil entender a Rosana por um problema de comunicação pela transmissão via internet. A gente volta a entrar em contato com ela daqui a pouquinho para falar da situação em São Paulo. Mais cedo, o presidente em exercício, Michel Temer, embarcou em um avião da Força Aérea Brasileira no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Temer deixou a casa dele essa tarde, depois de passar o fim de semana com a família. O presidente em exercício desembarcou em Brasília no fim da tarde e seguiu para o Palácio do Jaburu. No Rio de Janeiro também teve protesto. Manifestantes contrários ao presidente em exercício Michel Temer se reuniram no fim da manhã desse domingo em frente à Igreja da Candelária, no centro da cidade. Participaram do protesto grupos sindicais e movimentos sociais, todos com faixas e cartazes contra o governo de Michel Temer. No começo da tarde, os manifestantes saíram em caminhada pela Avenida Rio Branco até o Palácio Capanema, também no centro do Rio, sede da Funarte, ligada ao Ministério da Cultura. O prédio ficou ocupado durante toda a semana. Os manifestantes fizeram shows e atividades culturais em protesto ao que aconteceu com o Ministério da Cultura, que, na política de redução do número de ministérios de Temer, tinha passado a existir em conjunto com o Ministério da Educação. Mas, mesmo depois da decisão de ontem do governo de recriar o Ministério da Cultura, a ocupação do Palácio Capanema continuou com uma programação cultural neste domingo. Manifestantes contrários ao presidente em exercício Michel Temer participam de atos em São Paulo. Quem está acompanhando toda essa situação desde o começo da tarde é a repórter Rosana Cerqueira, que conversa com a gente agora ao vivo. Rosana, qual é a situação por aí nesse momento? Olá, Doni. Agora de uma posição melhor aqui, nós estávamos muito perto ali do carro de som, muita gente. Eu contei aqui pelo menos 3 quarteirões ocupados do Alto de Pinheiros. As pessoas chegaram aqui no final da tarde, tentaram romper a barreira dos policiais militares que bloqueiam o acesso à região da casa do presidente interino Michel Temer. Há um bloqueio em 3 pontos, um bloqueio que foi formado desde ontem, com um reforço policial maior, inclusive hoje, porque a segurança já sabia que existiria essa manifestação. Depois houve uma negociação, tudo de forma bastante pacífica. Os integrantes deste movimento, os líderes, conversaram com a polícia militar. Eles disseram que queriam passar pela barreira para fazer o protesto em frente à casa de Michel Temer, mas isso não foi permitido. E eles, portanto, fazem o ato agora em frente a essa barreira. Um carro de som com muitas músicas, palavras de ordem, discursos. E a informação é que, diante da recusa da polícia militar de que eles façam o protesto em frente à casa de Michel Temer, eles agora farão uma assembleia para discutir se ocupam, se acampam, na verdade, aqui nessa região ou não. Há uma informação de que eles, inclusive, trouxeram barracas para que isso ocorra. Algumas pessoas agora estão sentadas aqui no meio da rua. Há uma concentração realmente muito grande e eles estão postados à frente dessa barreira nessa expectativa dessa assembleia. São integrantes, muitos integrantes do MTST, do Movimento Sem Teto, e também muitos integrantes de movimentos estudantis, jovens, mulheres, e eles protestam contra o governo Michel Temer, preocupados com possibilidade de cortes em programas sociais. Por isso, essa participação grande dos movimentos aqui, dos movimentos sociais. E falam que vão ficar aqui até que essa Assembleia decida o que fazer. Repito, uma manifestação pacífica, mas nós vimos alguns muros sendo pichados, muros dessa região,
É um bairro de alto poder aquisitivo, muitas casas, nenhum prédio e alguns muros foram pichados fora Temer. Doni. Obrigado, Rosana, pelas informações. Michel Temer, que embarcou no início da tarde para Brasília, não está mais em São Paulo.